Amém, irmãos? Agora eu vou passar aqui para a pastora que vai dar continuidade do trabalho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, irmãos, do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, né, irmão? Nós estamos na presença do Senhor. Hoje foi um dia um tanto corrido para nós. Tivemos aqui de manhã na oração do jovem às 8 horas. Depois temos a escola dominical. Depois foi o ensaio do jovem. Depois aula de música. À tarde tivemos um culto maravilhoso lá na casa do irmão Crescêncio. Foi uma bênção. E agora estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dar continuidade, né, ao culto maravilhoso. Eu já quero passar a oportunidade para os jovens que estão adorando ao Senhor nesta hora. E logo em seguida, as irmãs também vão estar adorando ao Senhor. Aleluia. Com muita alegria aqui, olhando o irmão José. Irmão José, você sabe que você não é visita aqui, né? O senhor é dentro de casa. Mas hoje nós vamos recebê-lo. O senhor vê que toda vez que o senhor vê é sempre um prazer. Como nós vamos receber, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Já quero justificar a ausência do nosso pastor Daniel, que hoje se encontra no interior de São Paulo. Não pôde estar aqui conosco, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja. Aleluia.
Está vindo trazendo salvação. Glória a Deus. E a irmã Eliane vai se preparando, vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na luta, né, irmãos? A gente não para, é luta, em cima de luta. Mas nós somos mais do que vencedores dessa palavra do Senhor, né? Muito contente. Vamos falar, voltar aqui. Eu vim aqui essa noite para fazer uma despedida, entregar a chave e pegar o endereço lá do lugar para todo esse lugar para cá. Vou mudar para lá. Aí eu quero que ela passe o endereço para mim, que quarta-feira eu vou ver se eu levo meu sobrinho e minha cunhada lá. Nós vamos morar lá e vamos lá. Você está procurando? Os irmãos estiverem em casa levando essa ceia para mim. Foi segunda-feira passada, retrasada, eu estava lá. Estava procurando um cantinho lá, numa casa. Eu vi só aluga essa minha aqui. Sabe o que é, irmão? Chega que tem hora que você tem que atravessar a macedônia. Chega uma hora, chega um tempo, irmão, que você tem que atravessar esse barco. Então, glória a Deus, em outro canto. Tem vida lá no canto, tem familiares meus lá em Santos, morando lá e tem bastante. Eu queria ver se eu levava pelo menos alguns para a igreja. Por isso que eu quero ver isso. Eu vou viajar terça-feira, 2h20. E quarta-feira, é quarta lá, né? Terça, se der tempo, vou terça-feira. E de quarta, que é sexta? O culto é quarta, é terça e quinta. Ah, tá bom. E estamos aqui para glorificar o Senhor, Deus, né? E ler uma palavra que Deus vem tocando no meu coração, que fala sobre família e hoje é culto de família. Viu a necessidade de nós, o que nós somos dentro da igreja, sermos do nosso lado. O que nós fazemos aqui na casa de Deus, aqui na igreja, e fazer do mesmo jeito do nosso lado. Porque é muito costume aqui na igreja nós louvar, nós cantar. Aí quando nós chegamos em casa, nós não queremos louvar, nós não queremos ler a palavra. Nós achamos que nós chegamos em casa, nós estamos cansados. E nós temos que glorificar o Senhor a todo tempo. Lá em Salmos, glória a Deus, aleluia, 101. Nós temos que glorificar o Senhor a todo tempo. Nós devemos fazer um culto do nosso lado. Eu fiquei contente hoje que eu estava lá perto de casa, lá, eu estava ouvindo as irmãs louvar. Por isso que é importante o culto ir lá. Porque você está louvando, o Espírito Santo está levando a oração, os louvores. Quase que eu fui lá, porque eu cheguei bem tarde hoje também, já tinha começado. E diz assim, no Salmo 111, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor os seus ímpios. É importante nós andar na pessoa com sinceridade, né, irmãos? Muitos hoje, você pode ver, são sinceros dentro de uma igreja grande. São sinceros, prega a palavra que é uma bênção, daí na igreja ele é 100%, mas lá no lado não chega a 2%. Na igreja ele é cheio de fogo, quando chega em casa, quer para tudo. Porque nós esquecemos que a nossa casa também tem que levar Jesus para dentro do seu lado. As varas têm que ser jogadas, a rede tem que ser largada, tem de lá. Tem lá se perdendo, tem muitos se perdendo, muitos dentro da casa do Senhor, louvando, glorificando a Deus, chegando até Deus, vai tendo lá. Não sabe nem louvar. Cantarei a misericórdia, a juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Andarei na minha casa com o coração sincero. Será que nós estamos praticando essa palavra nos nossos lares, irmãos? Ou se nós estamos praticando a palavra quando nós estamos em reuniões, quando nós estamos na igreja? Andarei, olha que coisa maravilhosa, andarei em minha casa com o coração sincero. E Davi, ele tinha todos os problemas que ele tinha, mas ele tinha um coração sincero. Na dificuldade, ele estava louvando a Deus, louvando ao Senhor. Quando eu tinha um tempinho lá, quando ele estava com as ovelhas, descansando, ele estava cantando, ele estava tocando. E às vezes nós não queremos abrir nosso lar, nós achamos que se nós louvarmos, nós vamos incomodar o vizinho. Nós achamos que se nós estivermos louvando ao Senhor, nós vamos incomodar o marido, ou vice-versa, vai incomodar os filhos. Andarei com sinceridade em minha casa, com o coração sincero.
não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, e nada te pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas. Eu o destruirei. E aquele que tem o olhar ativo e o coração soberbo, não suportarei. Haverá sempre que mudar, irmãos. Haverá sempre que mudar. Muitos falam assim: eu estou no deserto. Está no deserto porque tem que mudar. Haverá sempre no deserto é porque nós temos que mudar. Nós temos que analisar como é que está nosso coração perante ao Senhor. Será que nós estamos agindo com sinceridade perante o pastor, perante os irmãos? Será que nós estamos agindo com sinceridade dentro do nosso lar, perante os filhos, filhas, parentes, primos, e vice-versa, mãe e pai? Tem lugares, irmãos, que não se conversam mais dentro do lar. Tem lugar que filho não obedece mais pais, não pede mais bênção para pais. É tão difícil de falar isso, irmãos. Tão difícil, porque cada um sabe o que passa em cada um dos lares. Então nós temos que andar com sinceridade perante ao meu Deus, perante ao nosso Senhor. Nós temos que chegar e conversar com nossos filhos, falar a necessidade de uma escola dominical, falar a necessidade de uma palavra dentro de casa. É tão gostoso estar na igreja e pregar, irmãos. Eu dei por várias igrejas esses dias aí, várias igrejas grandes, mas eu não sentia vontade na igreja grande, eu sinto vontade aqui. Por isso que eu falei: vou procurar um pastor Adriano para falar com ele. Eu estou indo para o outro lado e quero levar a palavra de Deus para o outro lado também, que lá também tem. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, né, irmãos? Os meus olhos procurando os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Tem que haver sempre que mudar, irmãos, as nossas atitudes. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e quem prefere mentira não está firme perante os meus olhos. Mentira, tão fácil mentir, né, irmãos? Tão fácil, porque a gente deve ter tanta de mentira. Na minha vida, graças a Deus, mentira, palavrões, brigas, no meu lar não tem, graças a Deus. Não é porque eu sou bom, não é por causa disso não, porque eu aprendi assim com meus pais lá atrás. Obediência, obedecer, sentar na mesa quando almoçar, sentar na mesa quando jantar, orar o Pai Nosso. Hoje em dia não, hoje você senta na mesa para orar, cada um pega seu pratinho, um vai assistir televisão, outro vai ver videogame, outro vai pegar o celular, vai lá fora, o pratinho com o dedo na mão e deixa o pai ser sozinho. Porque isso aí pode dar ensinamento, hoje está difícil. Mas Deus é bom, irmãos. Louvado é o nome do Cordeiro. Pela manhã destruí todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Vamos mudar, irmão. Deus é bom, porque Deus mais não toma pão. Aleluia. Irmã Eliana, está com a oportunidade. Glórias a Deus. Depois o irmão Roberto também está com a oportunidade. Vou falar um pouco do que Deus tem feito. As maravilhas. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos mais uma vez na presença do Senhor, né? Louvando e exaltando o nome dele. Eu só quero deixar aqui no livro de 1 Samuel 12:24. Tão somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Amém? Aleluia. Hoje eu quero te falar do meu amor.
Oh
Nath, logo depois do irmão Roberto, eu quero dar a oportunidade para o nosso irmão Abner. Glória a Deus. Enquanto isso, a nossa irmã Adriana vai se preparando também para adorar o Senhor, para nós estarmos recolhendo os dízimos e as ofertas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome, glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus na paz de Jesus. Amém. Mais uma vez sou grato por estar na casa do Pai. Desde já, que o Espírito de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém? Palavra no coração do dia de hoje, Salmo 23, todos conhecem. O texto diz: como é bom ter o nosso Senhor como nosso pastor. A palavra de Deus no versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltarás. Esse versículo é o versículo que eu vejo os irmãos comentando. Já vi história que se vai precisar de 24 horas não é o suficiente para falar só sobre esse versículo, porque tem vários lados. Na minha vida nada tem me faltado. Talvez os irmãos perguntem: você não tem problema? Você está em dificuldade? Tenho. Mas é delas mesmo que eu estou faltando, que eu estou falando. O Espírito Santo coloca no meu coração, ouvi hoje no hino, no culto, o que seria de um vencedor sem a batalha? Como a gente vai dizer que vencemos, que somos vitoriosos sem a gente não lutar? Não tem a história, o vitorioso que não lutou com nada. Então, quando falamos do Senhor é nosso pastor, a gente tem que nunca esquecer de quem o pastor cuida. Se ninguém quiser ser ovelha ou cordeiro, se lembrarmos que Ele é o nosso Senhor, a gente tem que lembrar o que o Senhor tem. Ah, mas eu não sou escravo, eu não quero ser servo. Tá bom então, Ele é nosso Deus. O que é que o Deus tem? Se tiver meu Deus como pai, você é filho. Se você é filho, você deve obediência e ponto. Não tem mais nem menos. Ele é meu pai e o que ele disser é lei. É assim que deveria ser. Independente de onde a gente estivesse, independente do lugar do mundo, independente de estado, cultura, pai é pai e pronto. Então, para quem quer as coisas certas, quem quer se gabar que tem um Deus Todo-Poderoso a nosso favor, temos que lembrar que nós somos dependentes dele, independente de circunstância. Se nós vencemos ou se nós estamos em dificuldade, temos que lembrar que se Ele for conosco, somos mais do que vencedores. Com Ele não existe derrota. E se por acaso nós acharmos que perdemos, é porque tem algo melhor das mãos dele para nos entregar. Basta a gente confiar. Costuma dizer que não conheço ninguém que confiou em Deus e se decepcionou. Não conheço ninguém que acreditou, entregou nas mãos dele e se arrependeu. Conheço muitos que estão arrependidos, sim, mas a gente não tem confiado. Arrependido, sim, de não ter honrado. Arrependido, sim, de não ter perseverado. Quando eu falo, Senhor é meu pastor e nada tem me faltado, é porque eu louvo a Deus pelas minhas batalhas, louvo a Deus pelas minhas decepções e agradeço a Deus que nunca deixe faltar, porque elas me fortalecem, elas me preparam para o dia da manhã. Eu fiquei observando que no dia da luta, com uma pessoa bem preparada, a luta passa que você nem percebe. Quando a gente está despreparado, a gente só chora. Experiência própria é só você estudar para alguma coisa, para uma prova, e você não estudar. Quando você estuda, você passa pouco preocupado. A luta foi mesmo no treinamento. Agora, quando você não estuda, quando você não se prepara, quando você não se posiciona, tudo é os horrores, tudo é demais, tudo é muito forte, tudo é muito difícil. Mas quando a gente confiamos naquele que tudo pode, que tudo tem, que tudo sabe, já não é questão que vamos vencer, já vencemos. E eu agradeço a oportunidade e que essa palavra tenha no coração dos meus irmãos. Amém. Vamos lá, Benedito, dá a oportunidade.
Senhor. Vou ler apenas um versículo, Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. O Senhor, cada dia mais Ele vem falando comigo. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo da maneira que somos, Ele vem falando. E Ele vem, todo dia Ele fala comigo. Olha, eu estou aqui, do seu lado. Como está do lado de todos nós. Todo dia Ele está mostrando o caminho. Só que, como tudo nessa vida, nós temos livre-arbítrio. Se Deus tem uma obra para fazer na nossa vida, se Deus tem um caminho para traçar na nossa vida, depende de nós dar o primeiro passo. Depende de nós entender que Ele está do nosso lado e Ele está falando. E Ele está mostrando. Só que é nosso dever entender isso e usar isso, o nosso livre-arbítrio, para escolher ser guiado por escolher viver debaixo da palavra. Essa é a palavra que Deus trouxe nessa noite. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Vou estar chamando agora a irmã Adriana para adorar o Senhor comigo. E já quero deixar aqui, irmão, o convite que terça-feira nós vamos começar o culto na casa da irmã Adriana. E ela quer convidar todos os irmãos. Então, os irmãos que quiserem ir, nós vamos sair daqui da igreja às 7h15. Amém, irmã Adriana? Aí quem quiser ir para o culto na casa da irmã Adriana, que nós vamos começar na terça-feira, vai estar aqui às 7h15. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmão, enquanto ela vai estar louvando, nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero falar para você aí, que está no seu coração. Irmãos, oferta a casa do Senhor. Nós temos uma pendência ainda da igreja desse mês. E nós contamos contigo. Eu quero falar também para você que tem nos acompanhado pelas lives, adorado ao Senhor. Você que sente de abençoar a obra do Senhor, tem sido um braço forte para essa igreja. Quero agradecer primeiramente, irmãos, porque você tem sido o braço forte mesmo da igreja, né? Abençoando aqui. Então, para você que sente, que quer fazer algo, mas não pode ir, que quer doar, mas não sabe como, vou deixar aqui o Pix da igreja, 11-98567-2508, para você contribuir e nos ajudar com o aluguel da igreja, com as despesas da igreja, para nós levarmos o Evangelho e também abençoar aqueles irmãos que precisam, que não tem, que muitas vezes a gente tem abençoado a muitas pessoas. Esse número também é o número do nosso pastor Daniel, 11-98567-2508, para você também que quer, de repente, uma oração, precisa de uma ajuda. Irmão, entre em contato conosco e venha também abençoar essa obra do Senhor, amém?
pessoal pediu para louvar hoje. Eu nem ia passar essa palavra, mas o Espírito Santo falou, deixa louvar, né? Então, irmão quero, vai louvar o Senhor. Depois do irmão Roberto, eu já pego o microfone e oro pelas ofertas e pela palavra do Senhor, amém? Tá bom, para aparecer? Até que a gente vai colocando ali rapidinho. Vou deixar apenas alguns versículos. Que é em Efésios capítulo 5, que diz assim. O primeiro diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 8: porque noutro ereis trevas, mas agora sois filhos, sois luz no Senhor, andais como os filhos da luz. Versículo 14: por isso diz: desperta do que dorme e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Senhor nos chamou para sermos luz em meio às trevas. O Senhor nos chamou para despertar quem está morto. O Senhor nos chamou para ser imitadores dele. E o Senhor está voltando. Como nós estamos? Será que nós estamos dormindo ou estamos acordados buscando ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor agora em todo louvor, porque Ele vem e é tempo de despertamento na igreja, amém? Igreja, vigiai, porque não sabeis nem o dia
Mais uma vez eu cumprimento meus irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Pastor nos deixou responsável para orar pelo visita, ofertante e pelo creio toda a noite. Pedimos os irmãos para colocar de pé. E lembramos, irmãos, de dizimistas e ofertantes. Uma mãe pode esquecer do filho, mas Deus nunca vai esquecer de nós. E nem esquecer das suas próprias palavras. Que falou que aquele que levar dízimo de oferta à casa do tesouro, lhe abrirá janelas no céu. O devorador será repreendido. Eu não preciso cobrar a Deus uma coisa que Ele já me prometeu. E Deus é aquele que é justo, correto e verdadeiro. Quantos que os que não ofertaram, que Deus dê sabedoria, que Deus dê avivamento e mais sabedoria ainda, para que no próximo culto a gente medite antes de ir para o culto falar: hoje eu vou fazer minha parte. Se eu não puder fazer nada ao Senhor, vou doar, que o pastor sabe o que fazer. Então, já falei e repito: quem confia em Deus não vai se decepcionar. Para aqueles que duvidam, irmão, que acham que Deus é injusto, faz o teste. Eu fiz, quebrei a cara. Louva a Deus por isso. Deus me deu a oportunidade de eu provar Ele, perguntar se Deus era mesmo, se era dele mesmo, dízimo de oferta, e Ele me honrou. Isso cabe a todos. Só que eu não tenho mais direito de duvidar, porque eu duvidei uma vez. Agora em diante é abuso. Quem não fez, faça. Vocês vão ver que Deus é presente, Deus é onisciente, Deus é conosco. Muitos não dão dízimo de oferta porque acham que se der amanhã vai ter que comer. E eu não conheço ninguém porque deu dízimo, porque deu alguma coisa na igreja, que não tinha que comer em casa ou passou vergonha. E pôde olhar para o céu e dizer: ei Deus, eu te ajudei a tua casa, eu estou em dificuldade. Não convido ninguém, nem que tu peste me coragem de falar isso. Então, já que não é assim, então a gente pode fazer, né? Agora eu vou convidar os irmãos para estar orando pela vida do preventor. Que a gente possa deixar nossas vontades um pouquinho para depois e orar que Deus use o servo dele e dê aquilo que a gente precisa, não o que queremos. Porque confiar em Deus é bem melhor. Amém? Amém. Pai soberano Deus, mais uma vez, Senhor meu Deus, eu te agradeço por ser útil à tua casa e ser ferramenta nas tuas mãos. E desde já, Senhor, já te agradeço antes mesmo de pedir que tu vai usar o teu servo conforme que precisamos, não como queremos. Porque confiar em ti, Senhor, é muito melhor. Acreditar que tu és o Deus que tudo pode, que tem todo o poder e está todo o controle nas tuas mãos, ainda é melhor, Senhor. E eu creio que será para sempre. Porque tu és um Deus fiel e correto e justo. E eu agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Meus amados, nós vamos adorar a Deus mais um pouco. Amém? Se a Vaninha puder dar uma forcinha aí, que eu não sou cantor. Eu costumo dizer, como cantor, eu sou um bom pregador. Mas a Bíblia diz que tudo tem fogo, louva o Senhor. Amém? Nós vamos fazer oração. Tem alguém nessa noite que você está sentindo uma enfermidade? Você vem aqui na frente, vamos fazer uma oração por você. Amém? Você que está com um problema muito sério para resolver, você que quer uma resposta de Deus. Após esse louvor, nós vamos orar para Deus fazer um milagre. Se quiser ficar no teu lugar, ou vir aqui na frente, fica à vontade. Feche teus olhos, liga teu pensamento com Deus. Se o sol se põe, a noite chegar, tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és teu reino. Se o mar me submergia, tua mão me traz a tona pra respirar.
nessa noite você chegou sentindo uma dor, enfermidade, não está sentindo mais nada? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão. O que a irmã estava sentindo, irmã? A irmã estava sentindo o que, irmã? E ainda está? Está sentindo ou não sente mais nada? Em nome de Jesus, Jesus já tocou. Até o final do culto, a irmã não sente mais nada. Tu crê? Então receba em nome de Jesus. Mas alguém nessa noite você chegou sentindo uma dor e não está sentindo mais nada? Eu creio em milagre, irmãos. Nosso Deus é Deus de já. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Ontem estivemos ali pregando em uma festividade. Chegamos da reunião abençoada de pastores, fomos direto para a igreja. Uma festividade estava tendo lá. Para a glória de Deus, foram 9 almas que se renderam a Cristo. O diabo saiu daquela noite derrotado, aleijado, e o nome do Senhor foi glorificado, e houve festa no céu. Porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte, a festa no céu, imagine 9. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Versículo 36. Atos 9, 36. E havia em Jope uma certa discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa que estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo lavado, depositaram no cenáculo. E como o livro era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro ali estava, mandavam ele levar rogando que não se detivesse em vir a eles. E levantando-se Pedro foi com ele, quando chegou levaram ao cenáculo e todas as viúvas rodearam chorando, e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com elas. Porém Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Oh, glória. Meus amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus, ele chamou 70 pessoas, 70 discípulos, e falou assim: olha, eu vou dar autoridade sobre vocês, vocês vão de 2 em 2, vão pregar o Evangelho, vão curar os enfermos, limpar os leprosos, porque Jesus é Deus, Jesus é onipresente, onisciente, está em todo lugar. Porém naquela época ele estava em carne, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele estava em carne, ele não podia estar aqui e estar ali ao mesmo tempo. Mesmo ele tendo o poder da onisciência, que é o poder de saber todas as coisas, e o poder da onipresença de estar em todo lugar, mas ele estava em carne. Então ele precisava de discípulos para poder ir pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer não que ele deu autoridade sobre aqueles 70 discípulos. Eles saíram. E um desses discípulos, que é a única mulher chamada de discípula, era Dorcas. A única mulher chamada de discípula na Bíblia. Ela estava entre os 70. E ela foi lá para a cidade dela, chamada Jope. E uma coisa interessante é esses nomes. Porque Dorcas, ela ganhou a cidade inteira. A Bíblia não vai dizer que ela era uma pregadora eloquente.
Não. Ela ganhou a cidade inteira para Jesus através das suas obras. As roupinhas que ela fazia ali para as pessoas pobres. Dorcas quer dizer gazela. Não era à toa que ela tinha esse nome. Era uma mulher meiga. A gazela ou a corça, animal de veado, existe no Oriente Médio. E nós vemos aqui no começo do Salmo 42 que como uma corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Por que a corça anseia por águas? Porque a corça ou a gazela, que é a mesma coisa, ela é um animal que ela não pode ficar muito tempo sem água. Se ela ficar muito tempo sem água, a carne dela começa a cheirar forte e começa a chamar a atenção dos predadores. É por isso que ela sempre procura, por isso que o salmo diz assim, como a corça anseia por águas. A corça, a gazela, ela sempre procura estar junto de rio de águas. Porque ela não pode ficar muito tempo sem água. Senão a carne dela começa a cheirar forte e começa a chamar a atenção dos predadores. É a mesma coisa, nós temos que estar sempre junto do rio de água viva, que é o Espírito Santo. Quando o crente ele sai do Espírito, quando ele começa a se afastar do rio de água viva e começa a entrar na carne, aí meus irmãos começam a chamar a atenção do predador Satanás. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor como um leão querendo a quem possa tragar, a quem possa derrubar, a quem possa devorar. Então não dê lugar à carne, porque a carne chama a atenção do diabo. É por isso que Dorcas tinha esse nome. Era a mulher que sempre estava ali na presença do rio de águas vivas. Era a mulher que sempre estava ali buscando a Deus. O testemunho, o depoimento dela falava forte naquela cidade. Outra característica da gazela é que no meio da escuridão os olhos dela brilham. Eu não sei se os irmãos já chegaram a assistir, eu gosto muito de quando eu tinha aqueles canais, né? Negócio lá, como é que chama aqueles canais lá que a gente paga? Acaba, Discovery, Animal Planet, eu amo. Pensa nos programas que eu amo. Você, parece que você é descendente dos animais, porque você gosta de ver animal, que gosta. Eu ficava observando a gazela, né, à noite, tudo escuro, mas só vi os olhos dela brilhando. Ou seja, Dorcas, ela não era à toa que ela tinha esse nome. Ela brilhava no meio da escuridão. O crente tem que brilhar no meio da escuridão. O crente tem que ser luz no meio do fogo. Onde ele pisar a planta do pé, Satanás tem que falar assim, eita, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. O diabo tem que olhar em você, ver que você é ungido. Que quando você levantar a mão, ele tem que correr. Que nem o irmão Jorgeval, que era um ex-bruxo. E o diabo falou para ele assim, olha, você nunca converse com crente. Se você vê um crente, corte caminho. E ele falou assim, mas falou para o diabo, por que eu tenho que fugir dos crentes? Porque se você afrontar um crente, ele levantar a mão e falar uma frase lá, não tem guia no mundo que consiga resistir. Eles têm um guia muito forte. E uma vez, certa feita, ele viu os irmãos evangelizando e falou assim, peraí que eu vou... Na verdade, quem falou isso para ele foi a mãe Menininha, que era uma bruxa famosa nos anos 80, lá da Bahia. Mas a mãe Menininha falou que era para eu fugir dos crentes, conversar com o crente, que eles têm um guia forte. Peraí, ele foi afrontar 13 irmãos que estavam evangelizando. Ele pegou uma garrafa de cachaça, quebrou, foi para cima dos irmãos. Os irmãos levantaram as mãos e falaram assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele caiu no chão e o diabo falou para ele, corre. Ele disse, não vou levantar bater nesses crentes. O diabo, corre. Ele teve que correr. O crente cheio do Espírito Santo, onde ele vai, tem que levar luz. É o diabo que tem que correr de nós, não é nós de Satanás. Eu quando era solteiro, morava lá no interior, irmão. Jesus só me levava para morar em casa mal assombrada.
procurando a casa, 3 cômodos, uma casinha no centro da cidade, barata, achei estranho, barato, rapaz, mas Jesus é tudo mais. Eu achei estranho porque ninguém queria morar naquela casa. Aí depois que eu entrei na casa, um amigo meu foi e falou assim, rapaz, tu tá morando naquela casa? Eu digo, sim, por quê? Rapaz, aquela casa era assombrada. Tu é doido. O povo vê tudo, o povo não vê embora, todo mundo vai morar lá. Bicho. Então é o seguinte, meu irmão. De 2 um, ou o diabo corre. Eu não corro. Então ele vai ter que correr, porque eu não vou correr não. Irmãos, era uma coisa tão terrível. Quando eu estava no meu quarto, eu vi as pisadas na cozinha. A casa tinha um corredor, tinha um portão lá fora e tinha a porta aqui. Aí tinha um corredor, a porta. Fechado, não entrava ninguém. Eu estava deitado na cama assim, pá, pá, na porta. Eu digo, é você, Satanás. Eu levantava assim, peraí que eu quero ver o diabo. Vou tacar fogo nele. Eu não abri a porta assim, Satanás, não viu ninguém não. Era o bicho que vinha. Foi no último, foi 1 semana de jejum. Todo casal que entrava naquela casa era entrar hoje e sair daqui onde eles estavam separados. Uma vez teve um casal que morou naquela casa, a criança viu um bicho sentado no sofá. Era a legião demônio naquele lugar. Eu gritava lá, Satanás, doido, um de nós dois vai correr, ou eu ou você, eu não corro. Você vai ter que correr. Foram 7 dias de jejum. E o diabo correu. Para a glória de Deus. Então Dorcas ela brincava. A gazela ela brilha no escuro. E outra característica, por que Dorcas ela tem esse nome de gazela? Por que a gazela também ela tem que tomar bastante água? Além de não cheirar forte a carne para chamar a atenção dos predadores, porque se a gazela ficar muito tempo sem água, ela perde velocidade. Aí fica fácil da onça, do leão, pegar ela. É a mesma coisa, irmão, quando nós deixamos de buscar a Deus, buscar a presença de Deus, a gente fica fraco, fica cansado. Espiritualmente, é na hora que você está cansado espiritualmente que o diabo vem tentar te derrubar. Ele foi tentar Jesus quando Jesus teve fome lá no deserto. E ali Dorcas entrou naquela cidade. E Dorcas começou a evangelizar. Só que a cidade de Jope, por que ela tinha esse nome? Porque Jope quer dizer beleza. Não era à toa que tinha esse nome. Porque os navegantes, quando vinham em alto mar, que viam aquela cidade, quando viam o sol se pondo, o brilho do sol ali batendo ali no mar, era um lugar com uma vista linda. A cidade era muito bonita. É por isso que tinha esse nome de Jope, quer dizer beleza. Porém, tem um porém ali. A cidade era bonita, mas por dentro estava cheio de luto. Por dentro daquela cidade, daquela beleza, por trás daquela beleza existia muita pobreza, muita miséria, porque o exército romano chegou naquela cidade e recrutou à força todos os homens. Todos os homens adultos foram recrutados à força para fazer parte do exército romano. E ali muitas mulheres viram seus maridos indo levar à força para Roma, para nunca mais vir. Muitos filhos viram seus pais indo embora, recrutados à força para o exército romano, para nunca mais virem. E ali aquela cidade era bonita aparentemente, mas por dentro estava cheio de luto, estava cheio de tristeza, estava cheio de pobreza, porque sem os homens para trabalhar ficava difícil a economia da cidade. E ali, no meio de tanta pobreza, Dorcas se destacava. Dorcas, quando via uma criança aqui sem pai, sem roupa, ela pegava ali o seu crochê e ela começava. Está aqui, meu filho, uma roupinha que eu fiz para você. Então aqui, meu filho, vou fazer uma sandalinha aqui para você. E ela começou a ajudar aquelas pessoas pobres daquela cidade.
fazendo as suas roupas. Mas aconteceu que Dorcas morreu. E houve um grande luto, houve uma comoção muito grande naquela cidade. Porque tem pessoas, irmão, que quando, eu já vi pessoas que eram tão ruim, que quando morreu, a viúva falou assim, ainda bem que morreu. Tão rico que ela é. Mas quando a pessoa ela faz falta para a sociedade, ela comove as pessoas. A cidade ficou comovida, a cidade inteira. Porque aquela mulher, aleluia, no tempo que ela estava viva, ela deixou ali o seu testemunho, ela deixou ali a sua marca, ela deixou ali as suas obras. Qual é a marca que nós estamos deixando? O que será que quando nós morrermos, partirmos, o que será? Qual é a marca que nós vamos deixar na nossa comunidade, na nossa família? Será que vamos deixar a mesma marca que Dorcas? A Bíblia diz que as mulheres pegavam ali seus lençóis, seus vestidos e traziam e diziam assim, olha, eu estava sem nenhuma roupa para usar, a Dorcas fez esse vestido para mim. A outra dizia assim, olha, meu filho não tinha um calçado para calçar, ela fez essa sandália para o meu filho. E toda a cidade estava ali chorando. A cidade já vivia de luto por causa dos homens que foram embora daquela cidade. Mas agora a cidade ficou com um luto maior. A mulher que era a coluna da cidade faleceu. Porém, irmãos, alguém falou assim, ei, lá na cidade de Lida, tem um homem lá chamado, o apóstolo Pedro está lá. E ele, quando ora, até morto, ressuscita. E foram lá, olha, manda chamar Pedro depressa. Por quê? Porque, segundo os judeus, eles creem que quando a pessoa morre, a alma, o espírito fica do lado do corpo até 3 dias. No 4º dia ela vai para a eternidade. Se Deus tiver de ressuscitar, é até o 3º dia. No 4º dia já não tem mais como Deus ressuscitar. Eles tinham essa crença. É por isso que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, que era para provar. Porque se tivesse ressuscitado no 2º ou no 3º dia, eles iriam dizer assim, ah não, mas é porque a alma estava do lado do corpo e por coincidência voltou. Não, Jesus foi lá no 4º dia e ressuscitou Lázaro. E no 4º dia, o Senhor já faz 4 dias, ele já foi para a eternidade, não tem como Jesus fazer mais nada. Daí Jesus foi lá e ressuscitou. Então ele falou assim, manda chamar Pedro, gente. Porque naquela época não existia carro que nem hoje, né? Para de uma cidade para outra, rapidinho chega, não, era a cavalo, ou a pé. Manda chamar Pedro, gente, antes que dê o 4º dia. Quem sabe Pedro pode orar e ressuscitar. E quando Pedro chega naquela cidade, existiam as carpideiras. O que eram as carpideiras? As carpideiras eram aquelas profissionais do choro. Elas estavam chorando, na verdade elas nem conheciam, talvez nem conheciam Dorcas. É aquelas mulheres que elas eram pagas para chorar no velório, para fazer o povo chorar. Lá em Pernambuco eu tinha um amigo da nossa igreja que eu falava com o filho dela, mas só é carpideira. Ele dava risada. Ela ia uma vez teve um rapaz que morreu lá, ela tinha um restaurante, o rapaz foi uma vez lá no restaurante dela, uma vez. Ela nem conhecia o rapaz direito. O rapaz morreu, era secretário do prefeito. Aí nós fomos no velório lá, né? E ela conversando normal, tal. Quando chega lá no velório, veio o prefeito, ai meu Deus, chorando, era meu filho, eu gostava tanto dele. Aí eu falei pro filho dela, eu não duvido. Ele era seu filho, defunto lá, pastor, não sabia disso não. Eu sou mãe falando.
Senhor, mas tinha dia da mãe. A mãe só viu ele uma vez na vida, nunca teve contato com ele. Eu digo, pois é, o senhor vai a carpideira ali no tempo da vida lá. Então essas carpideiras, eu tenho também uma parente minha que, quando tinha o velório, estava todo mundo quieto assim, ela chegava até começar. Mas ele era tão bom, e agora? O que será? Quando olhar para essas portas, não vê mais ele. Aí, ninguém estava chorando, ela começava a fazer aqueles dramas, daí todo mundo estava chorando. Aí no final do cômodo aí, todo mundo começava a chorar. Até quem não era nada do defunto começava a chorar também. Porque contagiava. E quando Pedro chegava, estava lá as carpinteiras, meu bom, não sei o que tal. Pedro falou assim, manda sair todo mundo do quarto. Manda sair essas que estão chorando falsamente. Porque Deus não opera onde tem falsidade. Onde tem falsidade, Deus não opera. Deus manda tirar tudo que é falsidade, tudo que não presta, para Ele mostrar a glória dEle. Tira a falsidade da sua vida, dos seus caminhos. Se afaste de pessoas falsas. Ah, mas vou perder a amizade. Tem certa amizade que não faz falta para a gente, não, é maligna. Tem certas amizades, irmão, que é melhor a gente nem ter. E quando tirou todas aquelas carpideiras, aquelas falsas que estavam chorando falsamente, a Bíblia diz que Pedro orou, e o espírito de Dorcas voltou para o seu corpo, e o milagre aconteceu. Às vezes tem pessoas que, como a cidade de Jogo, que era bonita, estava cheio de luto, assim é nos dias de hoje. Tem muita gente que aparentemente ela sorri, mas por dentro só Deus conhece o vazio que está na alma dela. Mas nessa noite, meus irmãos, aleluia, não é noite de luto. Nessa noite não é noite de lamento, não é noite de tristeza, porque o Espírito de Deus está presente. Até a tristeza salta de alegria, diz a palavra. E nessa noite o Espírito de Deus ele quer entrar na tua vida. E aquilo que está te trazendo tristeza, aleluia, você vai ver a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus ele vai fazer coisas novas. Deus vai transformar o luto em alegria. Deus, aleluia, vai fazer coisas extraordinárias. Tu crê? Então receba essa palavra no teu coração. Fala assim, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Oh glória, palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós estar dando o encerramento desse culto maravilhoso, eu quero deixar para os irmãos aqui os anúncios. Tivemos algumas mudanças na igreja na semana. Então, os irmãos, fiquem atentos, que a gente vai colocar nos grupos, os irmãos lembrar, né? O que acontece? Amanhã, segunda-feira, às 7h15, as irmãs vão estar saindo daqui, que nós vamos estar indo para o culto na casa da irmã Vanderleia. Depois do culto da irmã Vanderleia, nós vamos estar vindo para cá, porque amanhã começam os ensaios das irmãs na segunda-feira. Amém? As irmãs entenderam? Depois do ensaio, depois do culto na casa da irmã Vanderleia, vai ter o ensaio das irmãs aqui às 8h30. Então eu conto com as irmãs para nós estarmos saindo daqui, ir para a casa da irmã Vanderleia e depois para os ensaios. Terça-feira, irmãos, é um dia especial. Por quê? O ensaio das irmãs era na terça-feira. Por motivo do dia com Deus, a tarde da bênção, a gente mudou com os irmãos, porque tinha muitas irmãs que não estavam tendo como vir na tarde da bênção e ficar direto para o ensaio, estava muito cansativo para as irmãs. Então, por isso, nós mudamos o ensaio das irmãs para segundas-feiras. E na terça-feira, nós vamos estar saindo daqui 7h15 com o culto na casa da irmã Adriana. Depois, nós vamos voltar, os irmãos vão fazer o período da oração, que vai começar às 8h30, nessas 3 semanas que nós vamos fazer o culto na casa da irmã Adriana. Só que
Irmãos, venha para o culto de jovens, vamos apoiar os nossos jovens, porque é uma honra, irmãos, e um prazer a gente ter eles aqui dentro da igreja, enquanto muitos lá fora estão se perdendo. Então eu conto com você, traga seu filho, traga seu vizinho, traga seu amigo, traga seu sobrinho para o culto de jovens na sexta-feira. E sábado é o nosso culto retrô com toda a igreja. Vai cantar os jovens, vai cantar as irmãs e vai cantar o grupo de varões. Oração é a chave da vitória. Então não esqueça que quarta-feira de manhã tem a oração com todos a partir das 9 horas da manhã. Então você que não está trabalhando, você que está em casa, não, vem orar, venha buscar sua bênção na oração, venha ter intimidade com Deus, porque a oração é a chave da vitória. Amém, irmãos? Eu vou estar passando para o nosso pastor, que trouxe a palavra, porque ele também está orando e fazendo o encerramento do nosso culto. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Vamos se pôr de pé. Levanta as vossas mãos sem contenda. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Deus bendito e poderoso. Meu Deus, leva teu povo em paz, segurança de volta para o teu lado, para a tua casa. Deus de glória, Deus de poder, de mistério e maravilhas, ó Pai. Ó, meu Deus, nos dá uma semana de bênção, de vitória, de porta aberta. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nessa semana, meu Pai, seja uma semana de bênção na vida do teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. Que Deus é por nós.